Daí, pessoal, olhando essas duas funções aqui, vamos pensar em tudo que a gente viu nesses vídeos sobre função do primeiro grau e analisar o que a gente tem aqui, tá? Em ambos os casos, será que eu tenho função do primeiro grau? A resposta é sim, por quê? Só aparece o x, tá vendo? Que f de x é y, f de x é y. Então, vocês têm que ter na cabeça que isso aqui é a outra forma de representar o y. O x só aparece aqui, nesse caso, e só aparece aqui nesse caso, tá? E esse x está elevado a 1. Logo, é uma função do primeiro grau, é uma função afim. Então, vamos continuar o nosso estudo. Quem é o a, que é o coeficiente linear, e quem é o angular, quer dizer, e quem é o b, que é o coeficiente linear em cada um desses casos? O a é aquele que acompanha o x elevado a 1, que é o 3. Nesse caso aqui, é menos 1 quarto. E o b, que é o termo independente, ou coeficiente linear, é o menos 5 nesse caso, e neste outro é o 10, tá? Analisado isso, você já sabe que tem dois exemplos de função do primeiro grau. Você já sabe que essas funções existem porque o a não é igual a zero aqui e o a não é igual a zero aqui. E em nenhum dos dois casos, o b também não é igual a zero, senão seria ainda uma função do primeiro grau, mas seria do tipo linear, de acordo com o que eu falei no último vídeo, tá? Continuando aqui, o que a gente pode desmembrar mais? A gente sabe que nos dois casos você vai ter um gráfico em formato de reta, já que são funções do primeiro grau, e eu já disse que o gráfico de funções do primeiro grau é uma reta. Só que o que vai diferenciar um do outro vai ser o a, porque é o a que determina se a reta vai ser crescente ou decrescente. Como aqui o a sendo igual a 3, ele é maior do que zero, e nesse caso o a sendo menos 1 quarto, ele é menor do que zero, você já pode dizer com certeza que aqui você tem um gráfico crescente, tá? E aqui você tem um gráfico decrescente, tá? Sem nem construir tabela, sem desenhar o próprio gráfico no plano cartesiano, porque essa informação do A, que eu já estou ensinando para vocês, já determina se ela é crescente ou decrescente. Então, recapitulando, tenho dois exemplos de função do primeiro grau, porque só aparece o x uma vez e ele está elevado a 1, tá? Acompanhando esse x elevado a 1, eu tenho o coeficiente coeficiente angular, que é 3, e aqui menos 1 quarto. Quem sobra são os coeficientes lineares, ou b, então menos 5 e 10. Tendo função do primeiro grau em ambos os casos, você pode afirmar que o gráfico é no formato de reta, porque também já disse isso para vocês, é uma afirmação, tá? Pelo a ser diferente de zero, é função do primeiro grau, não é função constante. E pelo b ser diferente de zero, eu não tenho função linear, tá? Que a gente vai estudar mais à frente. Pelo a ser maior do que zero nesse caso, afirmo que a função aqui ela é crescente. E nesse caso, o a ser menor do que zero, afirmo que ela é decrescente.